É nós outra vez. E aí, senhor Frederico, bom dia, tudo jóia? Ou boa tarde, boa noite, como está? Então vamos para mais uma aulinha. Ah, não sei se você está vendo essa telinha aqui. Eu acho que acho que dá, né? Acho que você vê. Acho que isso aqui aparece para você também. Essa janelinha aqui falando que estou compartilhando tela com você. Então essa janelinha está vinculada aí com a, a aba da internet da reunião do Meet, e provavelmente, então, se a reunião desconectar, porque enquanto eu estou nessa página do OneNote aqui, do Microsoft OneNote, eu não vejo o que está acontecendo no link da reunião. Eu não vejo o que está acontecendo aqui. Então, se eu for desconectado, eu continuo dando a aula e não estou nem sabendo. Então, provavelmente, essa abazinha aqui deve sumir se eu for desconectado. Então, vou deixar ela aí. Geralmente, eu tirava ela daí, minimizava ela. Porque depois da última que aconteceu, não queremos isso de novo, né? Bom, vamos lá. Eu parei na distribuição de carga, no campo elétrico de uma distribuição contínua de carga. Agora a gente vai para o estudo do divergente e do rotacional. Então, segundo o capítulo 2, o campo elétrico ele é dado por essa expressão, 1 sobre 4πε0, integral de ρ, de R' sobre R manuscrito ao quadrado, de tal linha na direção R manuscrito chapéu. Esse daqui é a expressão válida para qualquer situação. Qualquer situação física, essa integral aqui ela é válida. Ela não quer dizer que a gente consiga resolver ela sempre. Talvez matematicamente ela pode se tornar inviável, mas ela é sempre válida. A gente sempre consegue, a princípio, obter o campo elétrico desde que a gente conheça a distribuição de carga ρ. Então, essa é a essência desse capítulo 2 aqui. Encontrar o campo elétrico via essa integral. Porém, às vezes, resolver equação diferencial pode ser mais fácil. Embora quase sempre resolver equação diferencial me assusta mais do que integral, em geral, a maioria das integrais me parece mais fácil do que você ter que atacar a equação diferencial, mas tem problemas que não dá, você olha assim, não dá nem para pensar em fazer integral. Você tem que partir de cara para a equação diferencial, e nesse caso a gente tem que fazer o divergente e o rotacional do campo elétrico. Não sei como que foi a dedução para você quando você fez Física 3, a dedução da lei de Gauss. Não teve uma dedução, provavelmente teve alguma explicação, isso depende do professor. Se você seguir o Halliday, por exemplo, o Sears, eles chegam lá e jogam simplesmente a expressão integral fechada de E escalar dA é igual a carga interna, carga no interior da superfície gaussiana sobre ε0 e pronto, não tem nenhuma discussão para tentar justificar essa expressão aqui. O Moisés ainda faz uma discussão, tá? Mas o Moisés não deduz matematicamente de forma rigorosa. Ele faz uma dedução matemática que não é rigorosa, não é genérica. Ele fala que se você tem uma carga pontual, essa carga pontual gera linhas de campos radiais. Vamos supor que seja positivo. E aí ele pergunta, qual que é o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada qualquer, que seria essa daqui, por exemplo. Uma superfície que tem um formato todo doido. E aí a carga está em alguma região no interior dessa superfície. Então essa aqui seria uma superfície 1. Aí ele justifica o seguinte. Primeiro, ele faz uma discussão sobre fluxo. Se você pensar fluxo de água, se você tiver um tubo fluindo água aqui, por dentro desse tubo, e você analisa os parâmetros físicos, você vê que velocidade
escalar a área do corte de seção transversal dessa mangueira, essa área aqui, é o fluxo. A gente define isso como sendo o fluxo. Portanto, a gente define o fluxo, a gente generaliza a definição de fluxo para uma forma matemática onde o fluxo vai ser qualquer campo vetorial. Então, vai ser um campo vetorial U genérico escalar área. E se o caso da área ser curva, não ser uma área reta, aí a gente tem que definir o fluxo por meio de fatiar essa área curva em infinitos pedacinhos, onde cada pedacinho vai ser uma área reta, e aí a gente define a direção e o sentido do vetor área como sendo um vetor perpendicular à superfície daquele elementozinho infinitesimal de área, e aí o fluxo total vai ser a integral de U escalar dA. Aí a gente soma, então, o fluxo em cada pedacinho, faz o fluxo em cada pedacinho separado, que significa fazer U escalar dA, e depois soma todo mundo via integral. Então, isso daqui se torna a nossa definição genérica de fluxo para qualquer campo vetorial. Não precisa ser o campo vetorial que representa o movimento de alguma porção de matéria mesmo, né, igual água. Água é uma porção de algo concreto, mas você pode pensar em algo que é invisível e intangível para a gente, que a princípio não representa uma porção de matéria, como, por exemplo, um campo. Então, você pode ter um campo elétrico, um campo magnético, um campo gravitacional, representando esse campo vetorial aqui. Então, a gente tem um fluxo de campo elétrico. Depois que ele faz essa discussão, a pergunta é, qual que é o fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada? Que é uma superfície toda genérica, uma superfície toda louca, não é uma superfície simples. Aí ele faz aquele argumento de que as linhas de campo que passam por essa superfície S1 são as mesmas linhas de campo que vão passar por uma superfície perfeitamente esférica que tem a carga pontual no centro. Pensando nessa ideia da água aqui, a quantidade de água, a vazão de água que sai, pensando na mangueira com essa bitola, se por acaso a gente de repente variar a bitola da mangueira, a gente teria uma área aqui, de repente a gente muda a área, mesmo mudando a área, você vai ter o mesmo fluxo, porque a quantidade de litros por segundo ou por minuto, a vazão, o fluxo de água, a quantidade de litros por minuto ou por segundo aqui que passa por essa área tem que ser a mesma que passa por essa, porque não tem área sendo criada ou destruída no meio do caminho. Então, tudo que entra por aqui tem que sair por aqui. Então, independente da área, a vazão é a mesma. Ele usa esse mesmo raciocínio para falar que a vazão pela área S1 vai ser a mesma vazão pela área S2, porque o número de linhas de campo elétrico gerado pela carga que atravessa a superfície S1 é o mesmo número de linhas que atravessa a superfície S2, portanto, a gente vai falar que o fluxo é o mesmo. Então, ele calcula o fluxo para a superfície esférica com a carga no centro. E aí dá isso daqui, dá QI sobre ε0. E aí ele fala, então, que isso é válido também para a superfície S1, mas ele não fez uma demonstração rigorosa que é válida para a superfície S1. A gente vai fazer isso agora. Dessa vez você vai ver uma demonstração rigorosa que é válida para qualquer situação. Não sei se você viu essa discussão aqui, depende do professor. Como eu disse, o Halliday pega a equação da lei de Gauss e joga lá e pronto, está satisfeito com isso. Mas tem toda essa sequência de raciocínio aí. Se o professor adotou Moisés, por exemplo. Mas a gente vai calcular o divergente e o rotacional, era disso que eu estava falando. O que isso tem a ver com lei de Gauss? Lei de Gauss está associado com divergente, porque o divergente que é um parâmetro que se assemelha com fluxo.
Lembra, né, que a gente discutiu o que significa divergente? Divergente é uma densidade pontual de fluxo. Nesse caso aqui, de fluxo de campo elétrico, se é o divergente do campo elétrico. Então, e outra coisa, por que eu quero calcular divergente e rotacional do campo elétrico? Porque, segundo o teorema de Helmholtz, se eu conhecer o divergente e o rotacional de um campo vetorial, eu tenho condições de encontrar todas as informações que eu preciso daquele campo vetorial. Eu não preciso de mais nada, basta eu conhecer o divergente e o rotacional, eu tenho todas as ferramentas, toda a informação necessária para eu encontrar o campo. Conhecer o divergente e o rotacional é suficiente e necessário para encontrar o próprio campo. Então, a gente vai calcular o divergente e o rotacional a partir desse campo elétrico, a partir dessa integral. Então, calculando o divergente, primeiro, aplicando o divergente dos dois lados nessa integral aqui. Então, divergente de E é igual a divergente da integral. Deixa eu colocar um parêntese aqui e escrever exatamente como está. 1 sobre 4πε0 integral de ρ de R' de tal linha sobre R manuscrito ao quadrado na direção R manuscrito chapéu. Beleza. Como que a gente atua o divergente nessa integral? Bom, primeiro a gente tem que observar o seguinte. O divergente, ele é um parâmetro que está atuando no ponto onde a gente quer avaliar o valor do campo elétrico. Então, a gente tem, por exemplo, aqui tem uma distribuição de carga. Essa distribuição de carga, ela é a responsável por produzir o campo elétrico nesse ponto. Então, aqui está o campo elétrico. Quando a gente calcula o divergente do campo elétrico, a gente está querendo calcular como que é o divergente nesse ponto. No mesmo ponto onde a gente tem informação, ou deveria ter informação, sobre o campo elétrico. E o campo elétrico, ele é um parâmetro que depende somente de R. Então, lembra que a gente tem um sistema de coordenadas x, y, z, onde os elementos de carga dentro da minha distribuição de carga aqui, ela é descrita por uma posição R'. Portanto, o meu ρ, ele depende só do R', ele depende só da posição que eu estou identificando o elemento de carga, que depois que eu integrar todos esses elementos de carga nessa distribuição contínua, eu vou ter qual que é o campo resultante nesse ponto, e esse ponto é descrito por uma posição no sistema de coordenadas x, y, z, por uma posição R, sem linha. Então, R' é o vetor que dá a posição dos elementos de carga, e R sem linha é o vetor que dá a posição do ponto que a gente quer calcular o campo e, consequentemente, também o divergente. Portanto, esse divergente aqui, ele é um del z, quer dizer, na direção z chapéu, esse z, esse y e esse x são todos sem linhas, porque você está derivando os parâmetros do ponto onde a gente está calculando o campo, porque ele está atuando no campo, e o campo depende só do parâmetro sem linha. Ah, professor, mas não tem parâmetro linha dentro aqui da integral, então o campo não deveria depender? Não, porque depois que você integra aquele parâmetro, a expressão deixa de depender dele. Quando você substitui os limites de integração aqui no linha, o linha desaparece, porque você substitui um valor específico para ele.
um valor que está associado com os limites das fronteiras da geometria da distribuição de carga aqui. Então, o E só depende de R sem linha, consequentemente, o divergente atua somente em R, sem linha. E essa integral é feita somente nos parâmetros linha. Somente em R'. Portanto, divergente atua num parâmetro e a integral é feita em outro parâmetro. Já que eles são feitos, são operações que atuam em parâmetros diferentes, a gente pode alterar a ordem. Não importa a ordem que a gente coloque aqui. Não precisa fazer a integral primeiro para depois fazer o divergente. A gente pode inverter essa ordem sem alterar o resultado. Porque eles vão atuar em parâmetros diferentes, eles são independentes. Então a gente vai colocar o divergente dentro da integral. A gente vai fazer a derivada primeiro, porque o divergente é uma derivada, fazer a derivada primeiro para depois integrar. Então vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, a integral de ρ de R', o divergente passa direto por esse ρ, porque o ρ é visto pelo divergente como uma constante, porque ele não depende de R, e o divergente só atua em R. Quem é que nessa integral depende de R? R manuscrito e R manuscrito. R manuscrito chapéu e R manuscrito módulo. Então, R manuscrito é o que depende dos dois. R manuscrito é o vetor R menos R'. Então, o R manuscrito está sendo integrado porque ele tem um R', mas ele também vai ser derivado pelo divergente porque ele tem um R. Então, o divergente vai atuar em R chapéu sobre R ao quadrado. Depois vai ser integrado em linha. Quanto que dá isso? A gente fez essa conta. A gente fez essa análise no final do capítulo 1, dá 4π delta de quem? Delta de R manuscrito, porque é R manuscrito chapéu sobre R manuscrito módulo ao quadrado. A gente tinha feito antes divergente de R chapéu sobre R ao quadrado, mas esse R aqui. E aí a gente falou que isso dava 4π delta de R. Só que agora a gente mudou o R, a gente está escrevendo assim, então tem que ser esse R aqui dentro do delta. Isso faz diferença? Faz. Por que faz diferença? Vai ficar claro daqui a pouco. Então isso daqui dá 1 sobre 4π epsilon zero. Na verdade dá 4π delta. Então eu já vou tirar esse 4π da integral. Integral de ρ de R', delta de R manuscrito, só que eu não vou escrever na forma de R manuscrito. Quem que é o R manuscrito? É o R menos R'. Por isso que faz diferença agora ser o delta de R manuscrito e não só ser um delta de R. Integral em D'. Essa integral aqui é feita, obviamente, em todo o volume que contém carga. Em todo o volume onde a gente tem a distribuição de carga ρ. Quanto que dá essa integral? Quem que a gente está variando aqui? A gente está variando o linha. Na verdade, temos que tomar cuidado com a questão aqui. A gente não está, a princípio, esse aqui é um volume Ni.
E a gente estaria fazendo essa integral dentro de um volume Ni. Só que a gente pode estender essa integral para o infinito, todo o espaço. Isso não vai alterar o resultado do campo elétrico. Essa integral aqui, ó, ao invés da gente integrar só no volume Ni, que contém carga, a gente pode integrar em todo o espaço. Por quê? Porque a gente precisa que, naquela integral que tem o delta, esse ponto aqui seja englobado pelo volume de integração. Então, se a gente ficar limitado só ao volume Ni, a delta sempre vai dar zero. A delta só não vai dar zero quando R for igual a R'. Só que não é o R que está variando, quem está variando é o R'. Então o R' tem que vir até o R. Não o R vir até o R'. O R é o fixo. O R é a nossa constante. A integral está variando é o linha. O R é o fixo. Então, já que é o linha que está variando, o R tem que ir. O linha tem que ir lá para o R. Então, o linha tem que sair desse limite Ni aqui. Ó. Ele tem que ir para um ponto além do limite do volume Ni, onde tem carga. Ah, professor, mas isso não é errado? Essa integral aqui não tem que ser feita só onde existe carga? Não, você pode expandir o espaço onde você está integrando, porque isso não altera o resultado. Ao invés de você limitar a integral até Ni, você pode integrar em todo o infinito. Bom, esse meu infinito está pequeno, né? Uma esfera pequenininha, mas imagina que ela é uma esfera de raio infinito. Você está abrangindo todo o universo em torno dessa distribuição de carga. Por que eu posso fazer isso? Porque todo o espaço além da onde tem carga, o ρ é zero, não tem carga. Portanto, eu posso integrar além da onde tem carga, porque na hora que eu saio do volume Ni, o ρ dá zero. Então, quando eu começar a integrar elementos de volume aqui fora da distribuição de carga, dentro desse elemento de volume não tem carga. O ρ vai dar zero e eu vou estar somando um monte de zero aqui, para contribuição dessa integral. Então, depois que eu já abrangir todo o volume Ni, eu já vou obter todo o resultado que eu preciso para o campo elétrico nesse ponto. Integrar em todo o espaço além só vai acrescentar zero no meu resultado. Não vai alterar o resultado. Mas eu preciso expandir a integração para o delta atingir o ponto onde ele explode, que é quando R' for igual a R. Porque é nesse ponto que eu quero calcular o divergente. Eu não posso ficar, então, deixar o R' preso só onde tem carga. Tem que fazer o R' ir para lá. Então, a gente vai integrar em todo o espaço. E quanto que dá isso? Lembra, propriedade da delta. Integral de delta tridimensional no espaço. Dá 1. Integral de uma função vezes a delta tridimensional integrado no espaço. Dá o quê? Dá a própria função aplicado no ponto onde a delta explode. Lembrou? Portanto, temos aqui, ó, divergente, bom, deixa eu colocar aqui, né? A função é o ρ. Então, vai dar a própria função aplicado no ponto onde a delta explode. A gente está variando linha. Onde a delta explode? No R. Então, vai dar o próprio ρ aplicado em R. Então, isso dá quanto? Vai dar ρ de R sobre ε0. E o R é o ponto que a gente está querendo calcular o divergente, que é onde a gente calcula o campo elétrico também. O que é isso daqui? Isso é a lei de Gauss. Só que a lei de Gauss na forma diferencial. Isso daqui é uma expressão pontual, é o que a gente chama de equação microscópica.
ela é válida ponto a ponto. Você quer calcular o divergente num ponto específico do espaço, o resultado vai ser a distribuição de carga naquele ponto dividido por ε0. Se a gente está fora da distribuição de carga, tipo, não existe carga nesse ponto, o divergente é zero. O divergente só vai ser diferente de zero quando a gente estiver em cima de uma carga, porque é um ponto que gera carga elétrica, que gera campo elétrico, perdão. Um ponto onde não existe carga, o fluxo é zero. Porque o campo elétrico simplesmente vai passar direto, vai ser o campo elétrico produzido por alguma distribuição de carga por perto. Então, se a gente faz uma superfície fechada aqui para calcular o divergente, que é a densidade de fluxo, as linhas de campo vão entrar por um ponto e vão sair pelo outro, e o fluxo vai ser sempre zero. Só vai ser diferente de zero se tiver uma carga lá dentro, para gerar linhas de campo saindo ou para absorver linhas de campo. Então é isso que isso daqui está falando, que só vai ter divergente diferente de zero se naquele ponto tiver carga. Naquele ponto o ρ for diferente de zero. Se não tiver carga, ou seja, se o ρ for zero no daquele ponto, o divergente vai ser zero. Não vai ter fluxo de campo. Agora vamos para lei de Gauss na forma integral. Bom, é só a gente fazer a integral num determinado volume do espaço dos dois lados da integração aqui. Por exemplo, vamos pegar essa distribuição de carga. Tá parecendo um fígado. Vamos pegar essa distribuição de carga, ρ. Integrar dos dois lados dessa expressão aqui, integrar no volume significa adotar um volume para fazer a integração, não precisa ser necessariamente o volume do ρ, é o volume que você quiser. Vamos pegar esse volume aqui, ó. Vamos integrar nesse volume. Esse volume aqui pega só um pedaço da distribuição de carga. Ele não pega toda a distribuição de carga. E tem espaços vazios, fica espaço vazio aqui, inclusive, ó. Então a gente faz a integral num determinado volume do divergente de tal. Isso é igual 1 sobre ε0 integral no mesmo volume que a gente fez do lado esquerdo, que é esse volume vermelho aqui, de ρ sobre o ε0 eu já coloquei de fora, de tal. O que é a integral de ρ de tal? É carga. Se eu integrar o ρ num determinado volume, eu vou ter toda a carga que tem naquele volume. Então, isso daqui é igual a carga no interior daquele volume que eu integrei, que eu escolhi para integrar. Então, só essa carga rachurada de vermelho aqui, ó. Porque eu não quis o volume que abrange todo o ρ. Então, eu vou ter só carga no interior daquele volume que eu escolhi. E isso daqui apliquemos teorema do divergente. Então, a gente troca a integral de volume do divergente pela integral fechada da superfície daquele volume sem o divergente. Isso é igual a carga no interior daquela superfície, porque é a superfície que limita o mesmo volume, então é a carga que está dentro daquele volume daquela superfície,
sobre epsilon zero. E que superfície é essa? É a superfície desse volume μ. Eu fiz um desenho de um volume aparentemente esférico. Bom, eu desenhei um círculo, né? Mas a gente usa a imaginação porque eu tinha a intenção de visualizar isso como uma esfera. Porém, toda essa conta que a gente fez era válida independente do formato dessa superfície que eu escolhesse. Eu poderia escolher isso daqui, ó. Esse volume e tem essa superfície, esse volume. No final das contas, a gente está integrando no mesmo volume, não importa o formato que esse volume tenha. Essa segunda integral aqui vai dar exatamente a carga no interior daquele volume, não importa o formato que o volume tenha. E a integral da esquerda vai dar exatamente a integral na superfície daquele volume, não importa o formato que aquele volume tenha. Então, isso daqui é válido para qualquer superfície, independente do formato da superfície, e essa integral dá, do lado direito, exatamente toda a carga que está contida nessa superfície, independente do formato e da localização dessa carga dentro dessa superfície. Não importa como essa carga está distribuída lá dentro. Bom, lei de Gauss, você já deve estar careca de saber trabalhar com ela. Lei de Gauss na forma integral é muito limitada. Ela é muito útil, tá? Ela é muito útil, mas ela é muito limitada. A aplicação dela exige alta simetria. No final das contas, só existe 3 tipos de simetrias que dá para você aplicar a lei de Gauss na forma integral. Se você tiver uma distribuição cilíndrica de cargas, distribuição esférica de carga, ou uma distribuição de carga. Deixa eu ver como é que o livro escreve isso. Porque dá uma impressão que se eu falar assim que é uma distribuição num plano, não sei se isso necessariamente é sempre verdade. Simetria esférica, simetria cilíndrica, simetria de plana. Ah, não gostei do jeito que eu escrevi, não. Vou fazer igual o livro agora. Simetria. Simetria esférica, simetria cilíndrica e
e simetria plana. Então, ou você tem um ponto, ou você tem uma distribuição esférica de carga, pode ser uma distribuição uniforme, ou pode não ser uma distribuição uniforme, pode ser uma distribuição que varia com a posição, porém, ela só pode variar com a posição com a dependência em R. Ela não pode variar com a posição no ângulo. Tipo, nesse ponto aqui, que tem uma certa distância R do centro, você tem uma certa carga, uma certa densidade de carga, e aí se você gira para cá mantendo o R constante, aqui tem outra distribuição de carga. Isso não pode variar com ângulo, senão não é distribuição, não tem simetria esférica essa distribuição. Então ela só pode ter simetria esférica, por exemplo, ela pode ser bastante concentrada no centro, diminui a concentração de carga, diminui, vai ficando cada vez mais rala à medida que a gente vai se afastando do centro. Então, ela tem uma dependência radial na distribuição de carga, mas não pode ter uma dependência com ângulo. Ou seja, para valer a aplicação da lei de Gauss em simetria esférica, é preciso que as linhas de campo sejam sempre radiais. Não pode ter nenhuma distribuição de carga que deforme esse padrão de linhas radiais. Ou seja, se tivesse uma dependência com ângulo, as linhas de campo não seriam perfeitamente radiais. Elas passariam a ser um pouquinho tortas, assim, por exemplo. Poderiam ser assim. E aí não dá para aplicar uma superfície gaussiana, porque a gente sempre tem que escolher uma superfície onde as linhas de campo fiquem sempre perpendiculares àquela superfície e sempre tenham o mesmo valor, para que a gente tenha uma integral de E escalar dA, a gente possa assumir com produto escalar, porque é sempre perpendicular, e como o E vai ter sempre o mesmo módulo naquela superfície, a gente possa tirar ele da integral. Então, ele tem que estar sempre a uma equidistante, uma posição simétrica em cima da superfície, de tal forma que a gente pode falar que o campo elétrico tenha sempre o mesmo valor, em cima daquela superfície. Mesma coisa, distribuição cilíndrica. Pode ser um fio, ou pode ser uma coluna de distribuição de carga, ou um fio, e aí a distribuição de carga tem que ser uniforme no fio, você não pode ter mais carga nesse pedaço de fio em cima do que nesse pedaço de fio aqui embaixo, senão as linhas de campo não vão ser perfeitamente radiais em simetria cilíndrica, radiais do ponto de vista de simetria cilíndrica. Se tiver mais carga em cima do que carga embaixo, as linhas de campo vão tender a se deformar para baixo, entortar. E aí você não vai ter, se você colocar uma superfície gaussiana como uma lata assim, cilíndrica, em torno do fio, você não vai ter o campo elétrico perpendicular sempre, todos os pontos vão variando o ângulo à medida que você vai fazendo a integração, o ângulo entre o campo elétrico e a superfície vai variando, então o produto escalar não é constante, e o módulo do campo elétrico também vai variando. Então você não vai poder tirar o campo elétrico da integral. Então é preciso ter uma simetria cilíndrica das linhas de campo. Então, se for um fio, a distribuição de carga tem que ser uniforme no fio, e se for uma coluna de carga, tipo, a carga não está distribuída no fio, mas em toda uma coluna. Essa coluna sempre tem que ser infinita, estou desenhando ela finita, mas é infinita, e ela só pode ser variável do ponto de vista de raio, semelhante ao que a gente viu com simetria esférica. Não pode variar com o ângulo φ. Nesse ângulo aqui, a gente tem uma densidade de carga diferente desse ângulo aqui, só variando o ângulo e nem variando a altura. Só pode variando o raio, se afastando ou se aproximando, a densidade de carga muda. Mas isso não vai afetar a distribuição radial de linhas de campo, que vai se manter sempre a mesma. Aí a gente pode colocar uma superfície em formato de lata aqui, uma lata, não sei o que é que tem formato de lata hoje em dia no supermercado. Lata de óleo costumava ser lata realmente,
Extrato de tomate, não, mas extrato de tomate também não está perfeitamente cilíndrico hoje em dia mais. Enfim. E plana. Plana também tem que ter uma distribuição de carga uniforme para ser simetria plana. Você tem que ter um plano e você tem que ter uma densidade de carga praticamente uniforme. Ah, mas e se eu não tiver uma densidade de carga uniforme? Se eu tiver uma densidade de carga variável, você pode aplicar a lei de Gauss numa superfície bem pequenininha, de tal forma que naquela superfície pequenininha, ela é tão pequena que a densidade de carga dentro dessa superfície é praticamente constante. E as linhas de campo não variam. Porém, a densidade de carga tem que ser perpendicular. Tem que atravessar perpendicular à tampa. Então não pode sair torta assim, ó. Então você tem que ter um padrão de linhas de campo que saia perpendicular do plano, sempre, para que você também escolha uma superfície em formato de lata, só que agora as linhas de campo vão sair pela tampa da lata, e não pela lateral, igual na simetria cilíndrica. Então tem que ter esse padrão de linhas de campo bem organizadinho, para aplicar nessas três simetrias. Porque a aplicação da lei de Gauss na forma integral visa quase sempre você encontrar o campo elétrico via obter uma superfície onde o campo elétrico é constante naquela superfície para que você possa tirar ele da integral, daí você vai ter o campo elétrico sendo obtido dessa forma aqui. Aí esse aqui se torna o resultado da integral. Assim, se torna o resultado não da integral, se torna o resultado do campo elétrico que você vai obter pela integral, a lei de Gauss na forma integral. Que aí você vai poder passar dividindo o resultado da área da integral, porque você tirou o campo elétrico daquela área, daquela integral. Então é basicamente isso daqui, resolver lei de Gauss na forma integral. Beleza, e rotacional? Agora é o rotacional. Encontramos o divergente. A partir do divergente, encontramos a lei de Gauss na forma integral. Vou deixar você fazer alguns exercícios de lei de Gauss, tá? Só para você relembrar, se tiver dificuldade, pode tirar dúvidas comigo. Deixa eu só achar onde o livro faz o rotacional aqui. Acho que ele não faz, hein? Não, ele tem que fazer. Não, ele não faz. Será que é muito difícil calcular o rotacional disso? Vamos ver. Eu tô achando que é, hein? Ele não calcula o rotacional diretamente. É o rotacional de 1 sobre 4πε0 integral de ρ de r' de tal linha sobre r manuscrito ao quadrado na direção r manuscrito chapéu. A gente pode usar o mesmo argumento, a questão é, a princípio, a gente pode simplesmente usar o mesmo argumento aqui?
Me parece que sim, né? Aparentemente sim, a gente pode jogar o rotacional para dentro da integral, fazer em ordens diferentes, porque o rotacional também está atuando em R sem linha. Rotacional de E é igual a 1 sobre 4πε0, integral de ρ de R', rotacional de R chapéu sobre R ao quadrado de tal linha. E eu acredito que isso daqui seja um problema do capítulo 1, rotacional de R chapéu sobre R ao quadrado. E eu acredito que isso dá zero. Precisaríamos calcular isso. Deixa eu ver se eu acho o problema. Ainda não, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Hum, 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 hum. Ainda não. O livro não faz isso. Engraçado, me parece muito simples. A não ser que calcular isso aqui não seja simples. Eu não lembro quando foi que eu calculei isso. O rotacional de R chapéu sobre R ao quadrado. Mas me parece muito simples. E aí, vou deixar para você fazer esse cálculo. Acredito eu que isso daqui tem uma vaga lembrança que isso daqui dá zero. Rotacional de R chapéu sobre R ao quadrado. E aí, isso daqui daria zero. Obteríamos rotacional de E igual a zero. Se o rotacional de E é igual a zero, a gente pode integrar dos dois lados em uma superfície dos dois lados, né? Do lado esquerdo, do lado direito não precisa. Na verdade, seria do lado direito também, mas seria integrar a zero, que continua dando zero. Então, se a gente fizer uma integral de superfície do lado esquerdo, a integral de E escalar dA igual a zero, aqui a gente aplica teorema de Stokes, e aí teríamos integral fechada, isso aqui numa determinada superfície, isso aqui numa determinada curva que limita aquela superfície. Então a gente escolhe uma superfície qualquer, e aqui é a curva que limita essa superfície. Então a gente troca a integral de superfície por uma integral de curva que não tem um rotacional, escalar dl. Isso é igual a zero. Isso daqui está associado com o campo E ser conservativo.
está associado com campo elétrico e ser conservativo. E eu vou deixar para você discutir isso. Por que que essa integral fechada de E escalar dl significa que o campo elétrico é conservativo? Certo? Mas a gente tem aqui, rotacional de E igual a zero. E isso daqui é equivalente a você falar que o rotacional de E é igual a zero. E falar que a integral de E escalar dl é igual a zero. São equivalentes. Porque o rotacional está associado com a integral de curva, que limita uma superfície fechada. Uma superfície fechada não, que limita uma superfície aberta, perdão. Essa curva fechada. Certo? Então vou deixar você discutir essas coisas. Aí a gente vai para potencial elétrico. Você lembra o que é potencial elétrico? Acredito que você viu isso em Física 3. A gente só vai relembrar aqui e eu quero que você discuta coisas a respeito do significado do potencial. Como entender o potencial elétrico, o que ele significa, né? Filosofar em cima disso. Então, por exemplo, o que o livro faz é uma discussão a respeito do rotacional de E igual a zero a partir do potencial. Ele não faz essa continha aqui, ó. Ele não calcula o rotacional diretamente dessa integral aqui. Que é igual a gente fez com o divergente. Não sei por que ele não faz isso. Simplesmente vem aqui, calcula o rotacional e mostra que o rotacional é igual a zero. Ele faz um raciocínio a partir do potencial elétrico. A partir do potencial elétrico, ele mostra que o potencial elétrico é uma expressão que depende somente da posição. Consequentemente, se depende somente da posição, se você faz uma integral fechada de E escalar dl, vai dar zero. Porque integral fechada de E escalar dl é a definição de diferença de potencial. Então eu quero que você, para casa, defina diferença de potencial. Segundo, esse defina tem que discutir toda a linha de raciocínio, tá? Não é só jogar a definição lá, expressão matemática tipo, potencial ele é definido como menos a integral de E escalar dl, e pronto, essa aqui é a definição. Não, tem que argumentar por que essa é a definição. Então, precisa discutir toda a linha de raciocínio. Então, discutir toda a linha de raciocínio. Segundo, mostrar deduzir, melhor deduzir.
deduzir como se calcula o potencial resultante produzido por várias cargas. Terceiro, deduzir a expressão para o potencial de uma distribuição contínua de cargas. Mostrar que E é igual a menos gradiente de V. Pronto. Por enquanto é isso. Então eu vou deixar essas discussões aqui para você, relacionadas a potencial. Bom, então a expressão que define o potencial, diferença de potencial, na verdade, tipo a diferença de potencial entre os pontos A e B, VB menos VA, é igual a menos a integral de A até B, de E escalar dl. Então aqui a gente considera dois pontos, ponto A, e vai até o ponto B através de um determinado caminho. Você sempre parte do limite inferior e vai para o limite superior. Então, nesse caso aqui, a gente está calculando o potencial no ponto B em relação ao ponto A. Por que é em relação ao ponto A? Porque a gente está subtraindo ele. Sempre que a gente faz uma subtração, a gente está, no final das contas, calculando o valor que um ponto tem em relação àquele ponto que a gente subtrai. Então, a gente passa a usar aquele ponto como referência. Então, a gente precisa de dois pontos para calcular a diferença de potencial. Sempre a gente precisa de dois pontos. Então, a gente sempre está calculando diferença de potencial. Não existe calcular um potencial absoluto. Sempre estaremos calculando diferença. Sempre precisa de um ponto de partida e um ponto de chegada. Porém, você vai ver que a gente sempre usa a expressão assim, ó, V, sempre entre aspas, né? Em geral, a gente usa V é igual a menos a integral de alguma coisa. O livro coloca assim, ó, O, só que ele coloca, do jeito que eu coloquei, ficou zero, né? Ele coloca um O com uma letra diferente para diferenciar de zero. Até R, de E, escalar dl. Então, isso daqui vai se tornar o nosso V de R. Nossa função V do ponto R. Esse O aqui
é nosso referencial no ponto onde a gente está informando que o potencial é zero. Então, a gente vai sempre começar, não é obrigatório, tá? É só uma forma de simplificar a expressão. A gente sempre vai usar como ponto de partida um ponto onde a gente vai falar que naquele ponto de partida o potencial vale zero, porque aí a gente elimina esse primeiro termo e fica só com um termo na expressão. Embora esse um termo da expressão, a gente pode chamar de diferença de potencial. Ah, no final das contas, o que importa é a diferença mesmo. Mas é bom ter essa informação, é bom ter essa consciência do que está fazendo, de que potencial é sempre um valor calculado em relação a outro valor. Então, a gente, dependendo de como define as coisas, a gente define para ter uma expressão mais enxuta a partir de um referencial onde a gente está assumindo que aquele ponto referencial vale zero. A gente pode colocar o nosso valor de zero em qualquer lugar que a gente queira. Tá? A gente tem essa liberdade e eu quero que você discuta por quê. Por que a gente tem a liberdade de alterar a posição do nosso referencial, onde potencial é igual a zero, do jeito que a gente quiser? Por que existe essa liberdade? Então, eu quero que você discuta isso. Seria um próximo tópico aqui, ó. Seria o 5. Quinto. Discuta por que temos a liberdade de escolher qualquer ponto como sendo o referencial onde V é igual a zero. É arbitrário, a gente pode escolher qualquer região que a gente queira. Certo? Não, aqui não é uma pergunta, é discuta. Por que a gente tem a liberdade de escolher qualquer região onde a gente vai colocar o nosso referencial V igual a zero? Sai daí. Beleza? Discuta isso. Então, o livro coloca dessa forma aqui, esse ponto de partida é onde o referencial é zero, por isso que não está aparecendo menos o outro termo, porque ele já zerou. E o final aqui, olha só o que ele faz, ele faz um Frankenstein das minhas equações. Vai deformando eles. E o limite superior, E escalar dl. Eu vou colocar O, um O mesmo, em vez de colocar um O maiúsculo meu aqui, que seria... Vou colocar um O assim, ó, de origem, onde o referencial é igual a zero. E o limite superior é aonde a gente quer encontrar o valor que a gente vai deixar de forma genérica como um R, para que isso daqui se torne função de R. Então, isso daqui é a nossa definição de potencial. Quero que você discuta por quê. Potencial elétrico. Por que a definição é essa? E qual é o potencial de uma carga pontual?
é V de R igual 1 sobre 4π epsilon zero, carga sobre R. Somente isso daqui. Qual que é a diferença matemática dele com o campo elétrico? É porque o campo elétrico, esse R estaria ao quadrado e teria um versor aqui dando a direção. Então você tira o versor e tira o R ao quadrado. Tira o quadrado do R aqui de embaixo. Pronto, fica assim. Se torna um escalar somente, não tem direção e sentido, e não tem o quadrado aqui no denominador. Então é uma forma de decorar. Lembra de só tirar o quadrado e o módulo dele fica idêntico ao campo elétrico sem o quadrado embaixo. Então isso daqui é o potencial de uma carga pontual. Para N cargas pontuais, eu quero que você obtenha isso. Para N cargas pontuais. Então a gente tem uma carga pontual, outra carga pontual, outra carga pontual, blá, 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 blá. Um Q1, Q2, Q3, Q4 e assim por diante. Qual que é o potencial resultante num determinado ponto do espaço? Campo elétrico, a gente tinha que vir aqui e falar o campo elétrico de uma carga, o campo elétrico da outra carga e ir fazendo soma vetorial. No caso do escalar, não precisa fazer soma vetorial, porque ele é um escalar. No caso do potencial escalar. Então, o potencial elétrico naquele ponto ali, ele vai ser a somatória do potencial de todos as N cargas. De 1 até N, de QI sobre 4π epsilon zero, RI. A distância que cada carga está, isso aqui é o vetor RI, isso aqui é o vetor RI, não, R3, perdão. R3. Esse aqui é o vetor R manuscrito 1. Esse aqui é o vetor R manuscrito 2 e assim por diante. Esse aqui é o 4. E assim por diante. Então entra aqui o módulo deles. O que entra aqui no denominador é só o módulo. A gente não precisa se preocupar com direção e sentidos, versores e tal. E o módulo de cada um deles vai ser a raiz de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Claro, isso daqui em coordenadas cartesianas. Se a gente for escrever em coordenadas esféricas, cilíndricas, a gente tem que colocar isso em termos de r, θ e φ. Beleza? Então, outra coisa que eu quero que você discuta. Por que que a resultante do potencial elétrico de uma distribuição de cargas é essa somatória? E para uma distribuição de carga contínua, o potencial é dado por 1 sobre 4π epsilon zero, integral de ρ de R' sobre R manuscrito de tal linha, só. E eu quero que você também discuta por que que é isso. Esse aqui é o mais fácil. Ou não, nem sei. O anterior também é muito fácil. Mas, eu falo que é fácil assim, mas pode, se você não tiver visto isso em algum lugar, se você não encontrar isso em algum livro, pode não ser tão óbvio. Deixa eu ver se o...
Sim, é fácil. É fácil porque o livro aqui faz isso, na parte do comentário sobre o potencial. Ele fala por que o potencial resultante é simplesmente a soma escalar. Então, se você encontrar uma discussão sobre isso, se torna fácil. É fácil entender. Então, essa aqui é a integral do potencial, para obter o potencial. Novamente, mesma coisa do campo elétrico. Falta só o quadrado e só falta o R chapéu aqui. Então, quando eu falo que é a mesma coisa do campo elétrico, não é a mesma coisa do campo elétrico, se eu preciso ainda do R chapéu e do quadrado. É só para você lembrar a expressão matemática, né? Só para você lembrar que tira o R chapéu e tira o quadrado. Então, nesse sentido que o restante é tudo igual. E a partir disso, a gente resolve problemas. Qual que é o potencial elétrico de uma certa distribuição de carga elétrica, blá, blá, blá. E, novamente, assim como eu fiz aquela discussão com o campo elétrico, esse rodetal linha, ele indica um dq linha. Então, o V de R aqui seria 1 sobre 4πε0 integral de dq' sobre R. E aí, do ponto de vista de a carga está distribuída numa distribuição volumétrica, que a gente escreve esse dq' em termos de um ρ. Mas se a gente tiver, na verdade, uma distribuição superficial, então a gente escreve esse dq' em termos de um sigma, e aí se torna um sigma dA', e a gente substituiria esse ρ por um sigma dA. Ou, se a gente tiver uma distribuição linear de carga, se torna um lambda dL'. A gente substitui o ρ por lambda dL'. Só para lembrar essa mesma discussão que a gente fez na parte lá do campo elétrico. A gente discutiu isso lá também, que a gente pode fazer essas trocas aqui. O ρ pode ser sigma dA ou lambda dL, dependendo de como está a nossa distribuição de carga, em que tipo de simetria, em que tipo de distribuição a gente tem. Superficial, volumétrica ou linear. Ok? E aí, o que eu te passei como tarefa para casa, quando a gente estava falando de campo elétrico? Calcular o campo elétrico de uma casca esférica com carga sigma, densidade de carga sigma. Então, era para calcular o campo elétrico em algum ponto em cima do eixo Z. Certo? Então, a casca esférica de raio é rão. Deixa eu ver se é rão mesmo. É rão. E agora o que é que vai fazer? A mesma coisa, só que é para calcular agora o potencial elétrico. Então você deve calcular o potencial elétrico dessa casca esférica com densidade de carga sigma. Então ela não tem carga no volume aqui, ela está oca do ponto de vista elétrico. Ela pode até ser uma esfera maciça, mas não tem carga na parte maciça interna. Só tem carga na superfície. Então, vamos pensar que é oca mesmo, não tem nem massa. É só uma casquinha e eletrizou essa casquinha. Beleza, qual que é o potencial produzido por essa densidade de carga sigma num ponto sob o eixo Z? Está uma distância Z da origem. E esse Z pode ser maior ou menor do que R. Consequentemente, você pode visualizar esse ponto fora ou dentro da esfera. Ok? Para calcular potencial elétrico. Se você não fez para o campo elétrico, faça antes de calcular o potencial elétrico. Então, um é calculando essa integral aqui, na hora de calcular o potencial elétrico, e o outro para calcular o campo elétrico
é utilizando essa integral aqui, sem esse todo o espaço, claro. Ok? Bom, vou parar por aqui por enquanto. Daqui a pouco eu gravo mais aula, tá? Tô te devendo bastante aula. Vou ter que dar um... Estou me organizando esse resto da semana, que eu vou gravar todas as que eu estou te devendo até o final da semana. E aí tem que colocar essa disciplina em dias. Beleza? Então, mas você já tem um bom material para estudar. Você já adiantou muita coisa. Mas essa parte de potencial, eu garanto que você vai precisar quebrar um pouquinho a cabeça. A não ser que você seja melhor do que eu imagine. E eu espero que seja. É muito bom quando a gente pega um aluno que saca as coisas muito rápido. Mas eu não era tanto assim, não. Eu fui aprender potencial bem depois. Assim, entender realmente que era potencial bem depois. Então, baseado em mim, que não sou muito uma boa referência, imagino que se você não for um aluno excepcional, você não vai gastar um tempinho pensando sobre esses detalhes de potencial que eu te passei, né? Então você vai ter alguma coisinha para quebrar a cabeça aí por uns minutinhos. Mas eu espero que você consiga quebrar essa cabeça bem rápido e supere os seus mestres o mais rápido possível. Então, valeu, jovem, um grande abraço, bons estudos e eu mando mais aula daqui a pouco.